Bom, boa noite, a paz. Quero só comentar, né, sobre a influência, né, dos gregos, né, para o início da igreja. Sabemos que Jesus ele veio, né, na plenitude dos tempos. Todo o mundo foi preparado, né, foi organizado pelo próprio Deus para que o Senhor Jesus viesse para essa terra, né? Ao ver lá o próprio Daniel profetizando, né, tendo aquele sonho das estátuas e vendo os reinos que seguiam, né, quais eram esses reinos? Um desses reinos era a Grécia, né, eram os gregos, e as influências que eles trouxeram para o mundo, né, naquele momento, né, que já não era mais a Grécia, não era mais os gregos que reinavam, eram os romanos, porém, no ano no primeiro ano, né, onde o Senhor Jesus nasceu e depois viveu nessa terra, houve uma influência muito grande pelos gregos, né? Principalmente na questão da filosofia, né? Que foi Platão, Aristóteles e Sócrates. Até hoje eles influenciam o mundo de certa forma com seus pensamentos, né? Aristóteles que foi ele criou praticamente, né? Ele é dado como pai de várias ciências do mundo moderno, né? Acho que 12, se eu não me engano, ou 16, não sei. Várias coisas ele já pensou lá naquele tempo, né? Há 300 anos antes de Cristo. Depois veio o imperador Felipe, né? Que foi um homem que aos 20 anos ele herdou do seu pai uma terra e ele passou a ir conquistando territórios e territórios e territórios, né? E deixou para o seu filho Alexandre, né, o Grande, que em pouco tempo ele dominou e civilizou, né, praticamente vários lugares do mundo, né? E com o tempo, e qual foi a forma dele ganhar território? E qual foi a forma dele dominar esses locais? E quais são os benefícios disso? A língua grega foi um dos maiores benefícios, né? Através da língua grega em todos os locais, como se fosse o inglês de hoje, né? Onde nós vamos hoje, nós temos o inglês. Naquela época era o grego. Com isso, qual foi o maior benefício? A tradução da Torá, a tradução das leis, né? Do, nas Sagradas Escrituras mesmo, né? Que era de Gênesis até Malaquias. Essa tradução, ela favoreceu a que todos lessem, a que todos compreendessem a lei ou conhecesse a cultura dos judeus, né? Tivesse essa contribuição, tivesse esse acesso a isso que era antes somente para os judeus, porque essa era uma escrita somente em hebraico, né? Somente os hebreus, somente os judeus tinham acesso a isso. E depois veio o helenismo, né? Onde eles mudaram a cultura, né? E isso trouxe um enfraquecimento de várias religiões, de vários costumes, né? Eles tiveram todos passaram a pensar da forma com que os gregos pensavam e a agir, né, dessa forma. Tinham essa questão. Só que eles já discutiam sobre várias coisas, né? Uma delas era como era a vida após a morte, né? Se existia vida após a morte. E para essa resposta, somente Jesus que veio solucionar esse problema insolucionável, né? Essa questão época que todos pensam, que todos questionam a vida após a morte, somente Jesus explica isso, somente Jesus dá esperança para isso. Bom, só toquei nesse assunto agora para a gente depois falar sobre o povo romano, né? E depois explicar um pouquinho também sobre os judeus, que foi a plenitude dos tempos mesmo, né? Como que a igreja, ou como que o mundo foi preparado para que eles viessem
para que o Senhor Jesus viesse para este mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.